Salve noturnos, sou Rosiane e vou contar mais um relato sobrenatural e tenho certeza que vocês vão gostar. Mas antes, não esqueçam dos 3C. Curtam, compartilhem, comentem. Se não forem inscritos, por favor, se inscrevam e ativem o sininho. Sem mais enrolação, vamos ao relato. Gostaria de me desculpar com os noturnos por termos ficado 2 semanas sem postar vídeos, mas já resolvemos o problema e conto muito com vocês. Este relato é do Léo. Contei exatamente como ele me contou. Tirem suas próprias conclusões. Fui morar naquela casa com minha mãe, que havia acabado de se separar do meu pai. Eu estava com 8 anos. Senti muita separação, pois era muito apegada ao meu pai e ainda sou. Minha mãe é funcionária pública e eu sempre tive uma babá que amava e que até hoje é meu porto seguro. A casa ficava em um bairro afastado do antigo e por isso a Nete, minha antiga babá, não pôde nos acompanhar e minha mãe começou a procurar uma outra. Mas não estava sendo muito fácil, pois cuidar de criança requer muito cuidado e responsabilidade. E minha mãe não queria qualquer pessoa. Nesses primeiros dias, eu ficava com meu pai até minha mãe conseguir achar alguém. E finalmente, quase 2 meses depois da separação e da nova casa, ela conseguiu alguém e eu pude ir de vez ficar com ela. A primeira noite naquela casa foi uma noite estranha. Na verdade, foi um pesadelo. Tive vários sonhos ruins. A casa era fria, escura. Meu quarto ficava no final de um longo corredor e o banheiro ficava na outra parte, perto da cozinha. Então, à noite, para ir ao banheiro, eu tinha que atravessar todo o corredor. O quarto da minha mãe ficava no início do corredor e tinha banheiro, mas ela não queria que eu usasse. Então, à noite, mesmo com medo, eu tinha que atravessar todo aquele corredor escuro para usar o banheiro. E às vezes ficava toda noite com vontade, só para não ter que sair do quarto, e o motivo desse medo todo eu vou explicar agora. Bom, como eu disse, tinha acabado de fazer 8 anos quando tive minha primeira experiência sobrenatural. Como falei antes, aquela casa era fria, escura, muito grande para somente eu e minha mãe. Eu estudava na parte da manhã e quando chegava em casa, almoçava e dormia um pouco. Ficava em casa só com a babá. E no começo até que foi tudo normal. Mas na primeira noite que passei naquela casa, tive muitos sonhos ruins, coisa que nunca tinha acontecido. No sonho, eu acordava para tomar água e quando saía do quarto, via no final do corredor uma mulher horrível. Ela era toda torta, com o rosto deformado, estava vestida toda de preto. Ela estava parada no final do corredor e atrás dela tinha uma criança que não conseguia identificar se era menino ou menina. Fiquei parado, não conseguia me mexer. Parecia que estava em transe. Queria gritar, chorar, mas tudo que fiz foi ficar olhando aquela aparição. Então, do nada, ela já estava na minha frente. E com uma voz muito sinistra, ela disse: "Olá, Léo. Daqui a pouco tempo vamos nos conhecer. Você vai ser meu amigo." Acordei gritando muito. Minha mãe veio, me acalmou e me levou para dormir com ela. Achamos que foi por causa da mudança, da casa nova, da separação, enfim. No dia seguinte, bem cedo, a nova babá chegou. Ela era uma mulher de uns 30 anos, pequena, com expressões suaves,
loura, de olhos azuis, muito bonita. Ela se aproximou de mim e beijou minha face. O beijo dela era gelado e o sorriso, apesar de bonito, era frio. Minha mãe estava muito feliz por ela estar ali. Então a nova babá, que se chamava Cândida, me levou para a escola. Eu estava me sentindo inseguro e cansado por não ter dormido direito. Cândida me buscou na escola e me pagou um sorvete. Eu sempre fui uma criança retraída e tímida, então não confiava totalmente em Cândida. Mas ela me pagou um sorvete, então comecei a me soltar mais. Foi aí que aconteceu uma coisa muito estranha. Estávamos sentados na sorveteria, então do nada ela me deu aquele sorriso estranho e disse: "Você vai ser meu amigo." Lembrei na hora daquela figura do sonho e dei um pulo de susto. Cândida sorriu e disse: "Não precisa ter medo, doce Léo. Eu estou aqui para te ajudar." No dia seguinte, quando ela chegou, estava acompanhada por um menino que tinha mais ou menos a minha idade. Ele estava atrás dela e, quando me viu, sorriu, mas continuou atrás de Cândida. Então seguimos os três para a escola. No caminho, perguntei a Cândida quem era aquela criança. Ela apenas sorriu e não disse nada. Quando chegamos da escola, tomei um banho, almocei e fui dormir um pouco. Tive de novo aquele sonho e então vi que a criança que estava atrás daquela mulher horrível no sonho era a mesma que estava atrás da babá Cândida. Acordei e dei um pulo na cama assustado. Foi quando vi aquele menino parado nos pés da minha cama. Então ele disse: "Oi, Léo, agora vou vir aqui todo dia brincar com você." Curioso, perguntei seu nome e ele disse que eu podia chamá-lo de Lui, ou Ri, ou El, ou então Il. Mas ele gostava mesmo de ser chamado de U, H-U, sabe? Ele gostava de ser chamado assim. Então, era assim que o chamava. Só depois que cresci é que soube que U significa ele em árabe, assim como Lui, Ri, El, Il também é ele em italiano, inglês, espanhol e francês. Óbvio que depois que cresci, descobri muito mais coisas. Mas naquela época eu era criança e na minha cabeça U era o filho de Cândida, que todo dia vinha brincar comigo. Cândida não interagia com U, mas também não deixava claro se o via ou não. U passou a fazer parte da minha vida. Brincávamos juntos, jogávamos videogame. Ele me ensinava lição, pois era muito inteligente para sua idade. Aos poucos, fui deixando, com a ajuda dele, de ser um garoto estranho e me tornei um garoto mais solto e independente. Aquela casa já não me fazia tanto medo. Claro que ainda havia coisas estranhas pela casa, coisas como luzes que surgiam do nada, vultos, espíritos, vozes, choros. Aquele espírito no corredor sempre aparecia no meio da noite e junto dela sempre tinha uma criança que ficava atrás. Um dia eu estava brincando no quarto com U e do nada ele me olhou e disse: "Léo, quando você for brincar de sombras com a Cândida, não responda nenhuma pergunta delas." Nenhuma. Eu não entendi nada. Cândida nunca brincou comigo. E de que sombras ele estava falando?
5 minutos depois, Cândida me chamou para almoçar e quando eu já estava almoçando, ela perguntou se eu queria brincar com ela e eu disse que sim. Depois do almoço, fomos para o quarto e o não estava mais lá. Então Cândida fechou as persianas e o quarto ficou escuro. Ela disse que íamos brincar de sombras. Então ela acendeu uma vela e começou a fazer bichinhos, tipo borboletas, gato, coelho. Eu ria, batia palmas e tentava imitar. Foi quando ela disse: Léo, quer ver uma borboleta sombra voar de verdade? Então ela fez uma borboleta de sombra e de repente ela saiu da parede e começou a voar pelo quarto. Fiquei maravilhado. Então tudo o que ela fazia se materializava. Eu estava amando aquela brincadeira. Então ela disse que ia fazer um amigo sombra para mim. Ela foi para perto da vela, fez algo com as mãos e recitou uma espécie de mantra. Começou a surgir uma sombra na parede com uma forma humana. Dava para ver que era um homem alto e forte, mas em forma de sombra. Eu ria e tentava imitar. Então, com a voz muito suave, ela falou: Quer que ele seja seu amigo, Léo? Eu, rindo e batendo palmas, disse que sim. Então a sombra começou a sair da parede e veio para perto de mim. Se sentou ao meu lado e perguntou se podia ser meu amigo. Me assustei e corri para os braços da Cândida. Ela, com voz calma, me disse para não ter medo, que aquele era um amigo que ela tinha criado para mim. Me levou até ele e disse: É só uma sombra, Léo. Ele está aqui para brincar com você e para te proteger. Fui então me acalmando e quando percebi, estava conversando com meu novo amigo Sombra. Ele me disse que ficaria no meu quarto à noite para me proteger. Mas para isso, eu tinha que dormir com a luz apagada e não ter medo. Eu era muito medroso, mas fiz o que ele pediu. Quando deitei e apaguei a luz, era como se aquela escuridão me abraçasse. De repente, me vi gostando do escuro. E pela primeira vez, dormi a noite toda e não tive sonhos ruins e nem vi nada que me fizesse medo no quarto. Ficou uma semana sem aparecer. Perguntei a Cândida sobre ele e ela só deu de ombros e não disse nada. Passei então a brincar com o meu amigo Sombra e um dia, do nada, o voltou. Ele estava irritado e me perguntou por que eu havia desobedecido a ele e respondido às sombras. Eu disse que a sombra era meu amigo, assim como ele. Então ele disse sério: Não, Léo, não é. Ele não é como eu e não pode ser seu amigo porque eu já sou. O questionei perguntando por quê e ele disse que eu tinha que escolher apenas um amigo. Então saí do quarto chorando e fui falar com Cândida. Ela me abraçou, me consolou e disse que tinha feito o amigo Sombra para mim e era para eu ficar com ele e mandá-o embora. Fiquei muito triste. Eu era só uma criança de 8 anos, com a mente cheia de fantasias e muito sozinho. Bom, eu não precisei escolher. Sumiu. Nunca mais o vi. Coincidência ou não, nunca mais tive sonhos ruins e quando ainda era um adolescente, me foi revelado que tenho um dom. Eu faço viagem astral
converso com os mortos e, se quiser, consigo dar formas aos meus pensamentos. Hoje tenho 36 anos e me foi revelado que corri muito perigo com o por perto. Ele é totalmente do mal. E sabendo disso, a espiritualidade mandou Cândida para me proteger. Ela é uma bruxa muito poderosa e do bem. Me protege até hoje. E à noite, quando vou dormir, apago a luz e sou envolvido pelo abraço do amigo Sombra e durmo sem ter sonhos ruins. Meu nome é Leonardo Vieira Mota. Tenho 36 anos, sou médico, espiritualista e médium. Moro há 20 anos na Itália e tudo o que contei aqui é um resumo de como foi minha infância e adolescência. E tudo o que contei é a pura verdade. Boa noite. Beijos de luz. Tchau, noturnos.